A paz do Senhor Jesus a todos e um dia abençoado. O Senhor hoje me permitiu trazer em Jeremias capítulo 10, versículo 6, que diz assim: Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. O 10, mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. O 16. Não é semelhante a estas aquele que há a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. E Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Glória a Deus. Tudo que nós temos é de Deus. Ele só faz nos emprestar. Com grandes coisas fez o Senhor por mim e por você. Não há outro Deus incomparável ao nosso Deus. O Senhor, nosso Deus, é incomparável. Não há ninguém como Ele. Ele é antes de todas as coisas e criador de tudo o que conhecemos. A sua voz, poder, palavra, enfim, não há palavras suficientes para descrevê-lo. Em Jeremias 10, o primeiro e 5, tem uma passagemzinha que fala a inutilidade de ídolos. No capítulo 10, do versículo ao 13, já vem, ninguém é como Deus. O capítulo 10, 14 ao 16 diz, imagens de escrituras são fraude. Do capítulo 10, do 17 ao 21, os líderes são insensatos. O capítulo 10, que é o versículo 22, uma grande agitação. O primeiro, ouçam o que o Senhor diz a você, ó comunidade de Israel. O ponto 2, assim diz o Senhor, não aprendam as práticas das nações, para nós não aprender as práticas das nações. Nem se assustem com os sinais no céu, embora as nações se assustem com eles. 3, o ponto 3. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Cortasse uma árvore da floresta, um artesão a modelo com seu formão. 4. Enfeitam na cor prata e ouro. Prender tudo com martelo e pregos para que não balance. O 5. Como espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são capazes de falar e ter que ser transportados porque não conseguem andar. Não tem medo deles, pois não podem fazer nada, nem mal e nem bem. Jeremias 10, 6, 13 diz, ninguém é como Deus. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ir, a terra treme. As nações podem suportar o seu furor. Não há outro Deus semelhante ao nosso Deus. Não há nem no céu, nem na terra e nem em outro lugar. Ninguém é como o nosso Deus. O que eu quero dizer, o que essa palavra quer dizer é que muitos confiam em coisas inúteis. O Senhor fala que nós temos que confiar nele. Tudo temos que entregar a Ele. É através dele que chega ao Pai, é através de Jesus que chega aos céus, as nossas orações, as nossas súplicas. Quando a gente recebe algo das mãos de Deus, é através de Jesus, não é através de outro ser.
Não é através de madeiras, não é através de espantalhos, não é através de bruxaria, não é através de nada que você vai conseguir as coisas. Nós conseguimos as coisas que temos hoje através do nosso Deus. É Ele que tem nos dado. Porque temos que buscar a Ele. A palavra de Deus fala que ninguém é comparável a ti, Senhor. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme. As nações podem suportar o seu furor. No caso, não há outro Deus. Não adianta você correr para um lado e para o outro. Não adianta você querer colocar a sua fé em algo que não vai trazer nada para você. Mas nós temos que clamar ao Senhor. As nossas intercessões, as nossas orações é feita para o nosso Deus. Não adianta você dobrar os seus joelhos a uma imagem que não vai fazer nada por você. Porque é o nosso Deus. Aqui está escrito. Pode procurar, leia no livro de Jeremias, capítulo 10 em diante, e você verá o que Deus fala. Aqui está assim, ó. Contraste entre o Senhor e os ídolos. Então, os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhas receio deles, pois não podem falar, não podem fazer mal e não está neles o fazer o bem. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Então, não podemos depositar a nossa fé em coisas inúteis, em coisas em vão. Mas temos que depositar a nossa fé em um só Deus que pode fazer tudo por mim e por você. Amém? Oh, glória a Deus, Jesus. Não há ninguém semelhante a ti, Senhor. Tu és o Deus dessa terra, tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Rei desse povo, esperança para os cansados. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para o cansado. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar.
coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Oh, glória a Deus, Jesus, ninguém é como tu, Senhor. Oh, aleluia, louvado seja o teu nome para todos sempre. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Oh, glória a Deus! Não há e nunca haverá um Deus semelhante ao nosso Deus. Sempre será Deus. Sempre. Não adianta criar qualquer coisa para querer ser mais do que Deus, mas não vai ser. Sempre será Deus. Deus é fiel e sempre permanecerá sendo fiel. Ninguém é como o nosso Deus. Não há semelhante aqui na terra, nem no céu, nem no mar, nem em outro lugar. Não há outro Deus igual ao nosso Deus. Que Deus em Cristo os abençoe e receba esta palavra no teu coração. Muito obrigado. Continue curtindo para que a obra do Senhor venha crescer mais e mais em nossas vidas. E que a voz do Senhor chegue aos ouvidos de muitos para que ouçam, não só ouçam, mas que possa deixar Deus plantar em seu coração e aceitá-lo como seu Salvador. Porque só existe esse caminho, amém? Continue compartilhando e desde agora que o Senhor em Cristo Jesus os abençoe. Amém?